A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs, começando aqui mais um devocional Aprendendo com o Senhor. E nós iremos fazer os devocionais agora aos domingos. Os devocionais vão ser postados aos domingos para já começar a semana abençoado, amém? Porque segunda-feira, às vezes à noite, a pessoa chega cansada do trabalho. E aos domingos eu creio que a palavra de Deus vai ser mais efetiva em nossas vidas, amém? E hoje o tema do devocional é sobre o verdadeiro evangelho. Nós temos visto recentemente, não só recentemente, mas de algum tempo para cá, tem surgido muito falsos profetas, falsos mestres, ensinando um evangelho que não é o evangelho das Escrituras Sagradas. É um evangelho de que você pode ir para a igreja como você está e ficar como quiser. É totalmente errado isso. Você pode ir como está. Cristo nos chama como nós estamos. Mas é necessário que quando você se aproxime de Cristo, tenha uma mudança na sua vida. Você pode ir para a igreja como você está, mas se você quer seguir a Cristo, você não pode ficar como você quer. Você tem que ficar de uma maneira que agrada a Deus, através dos seus pensamentos, através das suas palavras, através das suas atitudes, através da sua vida. É necessário que você tenha uma vida que venha ser para agradar o Senhor. E o que nós temos visto muito são falsos profetas, falsos mestres, falando: olha, vem como você está e fica como você quiser. Deus é amor, Deus vai te aceitar do jeito que você ficar. Não é assim. A palavra de Deus nos corrige e nos instrui que não é assim. Mas Lucas, por que eles então ensinam isso se não é de acordo com a palavra de Deus e eles usam textos, versículos dizendo totalmente ao contrário? Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, infelizmente eu falo isso. Tem falsos profetas, falsos mestres que não estão nem aí com a vida das pessoas. Eles estão preocupados com o financeiro. Eles não preocupam com a ovelha. Eles não estão interessados na ovelha. Eles estão interessados na lã da ovelha. E Deus, ele abomina isso. Deus, ele não quer isso. Cristo, ele não quer isso. Muito pelo contrário. Cristo, ele deu a vida foi pelas ovelhas. Ele fala: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que Cristo se preocupa com a vida e não com a lã. Mas esses falsos mestres, eles falam isso para ter igrejas cheias, para ter recursos financeiros e para outras coisas. Mas a gente não tem que preocupar com isso. A gente tem que continuar ensinando sobre isso, pregando o verdadeiro evangelho, que no dia do juízo final a conta vai chegar para todos. Se você é um pregador da palavra e está pregando o verdadeiro evangelho, continue, que Deus vai te honrar e vai te recompensar. E se você que está na igreja onde não é pregado o verdadeiro evangelho, onde é pregado que você pode ir como você está e ficar como quiser, você pode ir aos cultos, às quartas, aos domingos e continuar a sua vida mundana, onde você peca, onde você erra, onde você mente, que está tudo certo, saia dessa igreja, que não é uma igreja, é uma seita. Procure uma igreja onde é pregada a verdadeira palavra de Deus. E você que está ouvindo essa palavra e não quer consertar a sua vida, conserte, porque é chegado a hora do reino do Senhor. E aqueles que estiverem no caminho de Deus, no caminho de Cristo, servindo a Ele, vão subir e vão morar com Ele eternamente. Mas aqueles que não tiverem, infelizmente, é a palavra de Deus que fala: o destino é o inferno. Então, presta atenção. Toda vez que você escutar uma pregação, entre aspas, escutar uma palavra onde está alimentando o seu ego, onde está alimentando o seu eu, onde está falando mais do ser humano e menos de Deus, está errado. A palavra verdadeira de Deus é mais de Deus e menos de nós. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Toma cuidado com os falsos mestres. Toma cuidado com os falsos ensinos.
Porque muitas pessoas elas têm caído na fé, esfriado na fé, se acidentado na fé por conta dessas falsas palavras, falsos ensinos. E Deus, Ele não quer que isso aconteça com as nossas vidas, amém? Por isso, no devocional de hoje, você vai aprender o verdadeiro evangelho do Senhor. Amém? Cuidado. A palavra de Deus, ela fala que a gente vai ser bem... a palavra de Deus fala que a gente vai ter bênçãos aqui na terra. Mas Cristo mesmo falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem pregações que falam que depois que você vira cristão, depois que você vira crente, depois que você vai para a igreja, sua vida vai ser um mar de rosas. Eu falo isso por mim mesmo. Toma cuidado com esses tipos de pregações. Porque se até Cristo falou que aqui nós vamos ter aflições, por que o fulano de tal está falando que vai ser só mar de rosas? Toma cuidado. Quando você está no mundo, você tem provações, tem aflições e fica nelas. Mas quando você é cristão e está ligado ao corpo de Cristo, faz a vontade de Deus, você tem aflições. Mas você tem Deus para te dar força e para fazer você vencer todas as adversidades e aflições. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 15. Toma cuidado. Pregação que alimenta o ego, pregação que alimenta o eu, pregação que fala você é um querido de Deus, você é mais importante que Cristo para Deus. Toma cuidado, está repreendido isso. Está repreendido essa casta de demônio em nome de Jesus Cristo. Pregação que se Deus permitiu você ver, permitiu você sentir, permitiu você sonhar, é porque Deus vai fazer acontecer. Toma cuidado. Teve uma pregação aí do falso profeta, do falso mestre falando isso aí. Toma cuidado. Deus permitiu Moisés ver a terra prometida, Deus permitiu ele sonhar, mas Deus não permitiu ele entrar. E aí? Tudo que você escutar na sua igreja, numa pregação na internet, e até um louvor também, que o Satanás infelizmente tem entrado, não é nem louvor, é música gospel. Música gospel é aumentando o seu eu, seu ego. Toma cuidado. Tudo que você ouvir e falar que é de Deus, procure ver se está realmente na palavra de Deus e peça para o Espírito Santo testificar isso no seu coração e na sua mente. Porque se é de Deus, ele vai testificar. Então, o que é testificar? É validar. Agora, se não é de Deus, ele vai falar assim, ó, não é. Toma cuidado com o ensino do homem. O homem está querendo ensinar, então não tem nada de Deus nisso. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha, tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Primeiro ponto, falso profeta que é lobo disfarçado de ovelha. Por que, João Lucas? O falso profeta ele vem como uma ovelha, vem manso, palavras doces, calma. Você está ferido no seu coração naquele momento, vem com as palavras doces, com a palavra calma. Toma cuidado. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? É uma pergunta. Não tem como acontecer isso. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O que isso quer dizer, João Lucas? O que são os frutos na nossa vida? É o nosso testemunho, é a nossa palavra, é aquilo que Deus tem nos abençoado. Isso são os frutos que nós geramos. Se você vê que a vida da pessoa é só luta, é só aflição, comece a perceber, será que ela está fazendo algo de errado? A vida do rapaz do falso mestre, né, o falso pastor, o falso profeta que eu sigo, é só luta.
Pensa que não sai um escândalo dele aí na internet. Pensa que não sai um escândalo dele aí no Mais Goiás, né? Que a gente tá aqui em Goiânia, no Mais Goiás. Será que ele é uma ovelha ou é um lobo disfarçado de ovelha? Toma cuidado. É a palavra de Deus que fala isso. Verdadeiros discípulos. Vamos continuar. Versículo 21. Olha que interessante isso. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então, no dia do juízo final, você vai ver muitas pessoas falando assim: mas eu preguei no teu nome, Senhor, mas eu expulsei demônios, mas eu levei a palavra. Mas Deus sabe o íntimo do coração. Ele vai falar assim: mas você fez a minha vontade? Era a minha vontade? Aquilo que você estava fazendo, aquela palavra era sua ou era minha que você estava pregando na igreja? Não, não era. Então não vai pertencer ao reino do Senhor. Então toma cuidado que você faça sempre a vontade de Deus para entrar no reino do Senhor, para ser salvo e para ter uma vida eterna com o Senhor. Amém? Versículo 22, vamos continuar. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Versículo 23, olha o que Jesus Cristo vai falar, isso aqui ele falando: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei. O que é desobedecer à lei? É desobedecer à palavra, a vontade de Deus, os mandamentos, os estatutos que estão aqui na Bíblia Sagrada. Toma cuidado. Tem muita gente sendo enganada por esse falso evangelho que estão pregando. Eu fico feliz quando vidas estão batizando, mas pega esse discernimento que Deus acaba de descer agora. Batismo sem arrependimento não é batismo, é só um mergulho. Forte, né? Batismo sem arrependimento não é batismo, gente, é só um mergulho. Mas, Lucas, como é que eu tenho que fazer então para batizar? Você tem que se arrepender primeiro, você não pode ter vício, você tem que estar no caminho certo, fazendo a vontade de Deus, sem desviar para um lado, sem desviar para o outro. Lucas, é difícil? É, mas é necessário você se negar às suas vontades, a si mesmo, para batizar. O que nós muitas vezes estamos vendo, infelizmente também, são pessoas que vêm de uma vida toda errada e para ter hype, né, que a palavra da moda agora é hype, vai na igreja, batiza e pronto, e continua vivendo a vida toda errada, continua fazendo propaganda de tigrinho, de casa de aposta. Isso é errado, é erradíssimo. Se você não se arrepender daquilo que você fez de errado, o batismo não é o verdadeiro batismo, é só um mergulho. Quando eu batizei, eu era criança, eu desviei do caminho de Deus, mas quando eu voltei para os caminhos do Senhor, Deus me batizou com o Espírito e eu me arrependi, e eu me arrependo até hoje das coisas que eu fiz de errado quando estava fora do caminho de Deus. Se Deus me desse a oportunidade de fazer tudo diferente, eu faria para honrar e glorificar o nome de Deus. Então toma cuidado, o verdadeiro evangelho, ele vem para nos confrontar. Olha, o que você está fazendo de errado? É isso que Deus quer que você faça? O verdadeiro evangelho vem para nos confrontar. O que eu estou fazendo de errado na minha vida? Eu tenho que fazer a vontade de Deus, fazer o correto para agradar o Senhor. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Tem que ser bem rápido, porque aqui é só 15 minutos. Quando Deus ele começa a usar, a gente dá vontade de ficar horas falando sobre a palavra de Deus. É maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Bem rapidinho. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Que você não seja esse tipo de pessoa, mas que você busque a sã doutrina e o verdadeiro evangelho. Amém? Vou deixar algumas referências para você ler depois que acabar essa live e vamos orar.
Senhor Deus Pai, que essa tua palavra alcance os nossos corações e as nossas mentes e que venha trazer mudança de vida, que as vidas elas venham buscar o verdadeiro evangelho segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor quer para nós, e que nós venhamos estar com o coração e a mente